Anderson Moreira deu um nó tático no Bahia de Renato Paiva ontem, né, na partida que o Sport venceu e humilhou, massacrou o Bahia. Foi uma partida de fato histórica, mas tenho que vir aqui nesse vídeo e dar os créditos ao professor do Sport, ao técnico do Sport, Anderson Moreira, que foi técnico do Bahia, né, na temporada passada, no ano passado, e o torcedor do Bahia o criticou muito. É verdade que o trabalho do Anderson não foi o mesmo que vem sendo aqui no Sport. Tudo bem, mas é um bom técnico, um técnico vencedor em uma Série B, que é a principal competição que o Sport vai disputar nessa temporada de 2023, e deu aquela resposta para o Bahia. Ao final da partida eu até comentei, né, com o Felipe Luna, o Sport venceu por goleada, a torcida gostou, os atletas com certeza gostaram, mas a pessoa que mais gostou dessa vitória, e uma vitória por 6-0, foi o Anderson Moreira, porque, querendo ou não, é uma forma de dar uma resposta, assim, entre aspas, não que ele precise, mas também já indiretamente dar essa resposta ao torcedor do Bahia, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o nó tático que o Anderson Moreira deu aí no Renato Paiva, treinador do Bahia, um treinador que quando chegou, né, no Bahia, com a SAF do Grupo City, os torcedores apoiaram demais, falaram, um treinador estrangeiro, treinador português, que é a nova moda, entre aspas, aqui do futebol brasileiro, não moda no sentido ruim, moda no sentido bom, tá? Até porque tem técnicos estrangeiros que chegam aqui no Brasil, a exemplo do Jorge Jesus no Flamengo, o próprio português, né? Técnico aí do Palmeiras, o Abel Ferreira, são os exemplos bons que criam essa tendência, essa moda, mas o Renato Paiva não tá indo por aí. Então, técnico que chegou no Bahia, a torcida abraçou, gostou, falou que era muito melhor que o Anderson Moreira, mas não vem se provando, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o nó tático que o Anderson Moreira deu aí, né, no Bahia, no jogo de ontem, no Bahia do técnico Renato Paiva. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o like, beleza? Deixa o like, você que é torcedor do Sport, para comemorar a vitória do Leão por 6-0. Vitória maravilhosa, certo? Deixa o like aí e se inscreve no canal também se ainda não for inscrito, tá? Calma. Antes de começar o vídeo, deixa eu colocar na tela aí, né, um comercial rapidinho, beleza? Do nosso patrocinador aí, Solar 2.0. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0? Indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Vamos lá, meus amigos, falar, né, dessa partida de ontem. Sport 6-0 contra o Bahia, você não escutou errado. Pra você que não sabe, o Sport venceu ontem pela Copa do Nordeste por 6-0 a equipe do Bahia. Sim, a equipe do Bahia titular. Porque eu vi muitos torcedores me perguntando, Caxangá, o Sport venceu o titular do Bahia? Titular, entre aspas, pelo menos. Não vou dizer todos, porque tem desfalques, né? Canu, o próprio Danilo Fernandes, que já é desfalque há muito tempo. Alguns jogadores do Bahia não estavam aí disponíveis para a partida. Mas o técnico Renato Paiva teve a oportunidade de escalar praticamente qualquer jogador que ele quisesse, tá? E aí já vem a minha primeira crítica ao técnico aí português do Bahia, o Renato Paiva. Ele não dá sequência de jogo a um time do Bahia. Ele não dá cara a uma equipe titular do Bahia, tá? Claro, o Bahia agora ele foi vendido para o Grupo City, né, com a SAF. E essa é uma metodologia europeia, que vem lá da Europa, né, que roda o time. Um time, não necessariamente o técnico vai escalar os 11 iniciais todo jogo, que é o que o Anderson vem fazendo, tá? E aí eu vou fazer uma análise e uma comparação aqui da metodologia dos dois técnicos. Mas o Renato Paiva, no jogo do meio de semana ele escala um time, pro final de semana ele muda, pro outro jogo ele já muda de novo. Isso é uma metodologia europeia, tá? Uma metodologia que dá certo na Europa, mas quando foi implementada aqui no Bahia, não vem dando certo e, na minha opinião, eu vou dizer o porquê. O Bahia, do elenco do ano passado, de 2022 para 2023, mudou muito. É praticamente um novo time. E aí como é que um técnico que chega, ele já vai ter dificuldade
de dar uma cara ao time, de entrosar essa equipe, cheia de novos jogadores, jogadores que não têm entrosamento, que nunca jogaram juntos. Ele já vai ter essa dificuldade, e aí, ao invés dele tentar entrosar o mais rápido possível esses jogadores, e como é que entrosa? Repetindo a escalação, ele muda a escalação toda a partida, para colocar essa metodologia aí em campo, né? De rodar a equipe e dar oportunidade a todos. Então, para mim, é um erro, tá? Isso funciona muito na Europa e até funcionaria aqui no Bahia, funcionaria no Brasil. Mas para isso você já tem que ter aí uma equipe definida, uma base de um time, coisa que o Bahia não tem, tá? Então, é uma crítica que eu faço ao Renato, e quando eu olhei a escalação do Bahia, Miqueias foi escalado como volante. Bahia tem Lucas Mugni, que é um jogador adaptado, um jogador mais experiente ao futebol brasileiro, conhece o esporte, já passou pelo esporte, é um jogador que já jogou mais pelo Bahia. Ele coloca o Miqueias, né? Coloca o Rian até foi expulso, coloca o Caule primeiro jogo, primeira vez que foi relacionado já foi titular. Então assim, tinha Daniel no banco, colocou o Biel no banco, que na minha opinião é o melhor jogador de ataque do Bahia, tá? Melhor jogador de ataque. Então assim, eu não gostei da escalação inicial do Bahia, e fica a minha crítica com relação também a essa rodagem de elenco, né, que o Renato Paiva vem promovendo. Já o Anderson Moreira, ele até foi criticado aqui no Sport, porque todo jogo ele repetia a mesma escalação. O Sport jogava de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias praticamente, só tinha 2 dias de folga. Todo jogo o Anderson Moreira repetia a escalação, mas agora ele colhe frutos. O time do Sport está totalmente entrosado. O torcedor do Sport já sabe na ponta da língua qual é a escalação titular do Sport, tá? E os jogadores parecem que se conhecem. Jorginho chegou nessa temporada. Os dois volantes que atuaram ontem contra o Bahia, e aí um ponto positivo para o Anderson também, volantes da base, tá? Uma dupla de volantes da base que não estava acostumado nem a jogar no profissional e nem ter aí esse entrosamento. Mas o Pedro Vitor já vinha jogando em outras partidas, já adquiriu também esse entrosamento que vem dos treinos. O Fábio Matheus entrou muito bem também na partida. Então, o Anderson repetiu tanto a escalação que a equipe do Sport já se conhece os movimentos, conhece as jogadas, e fica mais fácil de quando entra um jogador da base, que é o caso aí do Fábio, ele já sabe o que fazer. E fica até mais fácil jogar no time entrosado. Então, é o primeiro ponto assim, que o Anderson deu uma aula, né? Digamos assim, para o Renato, que é essa questão de repetir a equipe. Tá falando do jogo agora, tá? Fora essa questão de variação de jogada, que o Sport, diferente de outros anos, o Sport de Anderson Moreira ataca pela esquerda, ataca pela direita, ataca pelo meio, tem jogada de bola parada, tem jogada com a bola no pé, lança, sai tocando. É um time com variações de jogada. Sabe o que fazer com a bola, tá? E o Renato Paiva, né, tá chegando agora por todos esses quesitos, falta de entrosamento, tem que dar mais rodagem à equipe. É uma equipe muito prematura ainda. Prematura no sentido de idade, de inexperiência, tá? O Bahia, eu acredito, não é nenhuma crítica aqui ao Renato Paiva, porque eu acredito realmente que o técnico tenha dito à sua equipe, pô, o gramado tá encharcado, tá um gramado pesado, não vamos brincar com a bola ali na defesa. Mas aí o Bahia brincou com a bola. O Renato tinha que ter dado um esporro já no primeiro lance. Quando o Rian perde a bola, puxa o Jorginho e é expulso. Tem que avisar seus atletas, pô, pegar essa bola aí com um gramado desse jeito, bica pra frente, meu amigo, bica pra frente. Que era o que o Sport tava fazendo, jogando sem brincadeira. Tava jogando feio em algumas oportunidades, tava jogando, mas era o que o jogo pedia. Jogo sem brincadeira. E aí o Bahia erra. Rian é expulso, porque perdeu a bola, teve que fazer ali a falta, foi expulso, e o Renato Paiva deve ter passado a instrução, mas tem que ter dado uma bronca geral na equipe para não cometer mais aquele erro. E cometeu, e assim o Bahia levou também o segundo gol. O Jacaré fez a falta, o Juba bateu a falta no braço do Raul Gustavo, né? Pênalti pro Sport, gol aí do Luciano Juba mais uma vez. Então assim, o Sport soube se adaptar ao jogo, ao gramado, muito mais rápido. É uma equipe experiente, isso conta, beleza, mas o Anderson certamente deve ter passado essa instrução. Não estou dizendo que o Renato Paiva não passou, tá? O Renato, ele com certeza deve ter passado também, porque deve ter percebido isso, tá? Mas como eu falei, tem que ter dado uma bronca, porque o Bahia errou uma vez e continuou errando, tá? E não é possível. A gente que tá jogando bola, vê que o treinador fala pra gente, pô, não brinca aí atrás, bica pra frente, eu vou continuar errando. Mas aí depois da expulsão do Bahia, que pra mim mudou completamente a partida, pra mim o Bahia ia perder, poderia até levar uma goleada, mas a expulsão mudou o rumo da partida. O Renato Paiva, ele demora para recompor a equipe. Ele demora, tá? Ele só depois tira aí o Jacaré e coloca o Matheus Bahia, depois de uns 10 minutinhos da expulsão, se eu não estou enganado, tá? Deveria ter feito isso automaticamente, de imediato,
para recompor aí o sistema defensivo do Bahia, que já estava mal. Depois da expulsão ficou escancarado, tá? E um outro ponto aqui, que o técnico Renato Paiva para mim mandou mal demais, foi o seguinte. O time do Bahia terminou a primeira etapa levando 3-0 do Sport. 3-0. Meu amigo, um jogador a menos, 3-0, volta para a segunda etapa fechadinho, recuado, para tentar jogar no contra-ataque, tá? E não passar vergonha, porque praticamente o jogo já estava definido, tá? O que é que ele faz? Tira Everaldo, que é um jogador de referência lá na frente, para colocar o Biel. Ok, você vai dar mais velocidade no ataque para jogar no contra-ataque, certo? Não. O Bahia continua indo para cima, com uma linha alta. E o Sport, o de Anderson Moreira se ligou. Opa, o Bahia tá com a linha alta, tá vindo para cima, tá vindo por abafa, perdendo de 3-0, bora fazer mais. Bora fazer mais. E aqui, ó, é um ponto muito positivo do Sport de Anderson Moreira. Acha o primeiro gol, acha o segundo, não recua a equipe não. Não recua, continua fazendo o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto aí, no caso do jogo de ontem contra o Bahia, tá? Então, é um Sport de Anderson Moreira ofensivo, que percebe os erros dos adversários em geral, porque não foi uma ocasião específica do jogo de ontem, algo que o Sport vem repetindo, e faltou inteligência ao técnico Renato Paiva. O time tá levando 3-0, com um jogador a menos, volta pro segundo tempo, em vez de abaixar suas linhas, tentar jogar no contra-ataque, porque o jogo já estava definido, tem que ter essa humildade, continua indo pra cima e continua dando mais espaços ao Sport. Porque endoidou. Foi pra cima, meteu o louco, deixou mais espaços ainda, e o Sport, percebendo esses espaços, opa, lançamento nas costas dos zagueiros, tá? Tome bola pros atacantes do Sport correr. Que o Wagner Love tava ganhando na corrida ali pros zagueiros do Bahia, era brincadeira. Porque os zagueiros do Bahia estavam muito avançados. E, mais uma vez, o Bahia errando. Pegava a bola, gramado encharcado, queria sair tocando, queria fazer firula, errava, o Sport pegava o contra-ataque, gol. Tá? Então, assim, de fato, eu imagino que o Renato Paiva tenha passado essa instrução para o Bahia não errar, mas deveria ter dado uma bronca, deveria ter corrigido a parte tática da equipe, no sentido de abaixar suas linhas, ter essa humildade, fechar a equipe do Bahia, porque é o seguinte, mas o Bahia levou essa enfiada porque estava com um a menos. Meu amigo, o Sport enfrentou, na mesma linha do Retiro, o Retrô, uma equipe muito mais modesta do que o Bahia, de muito menos investimento. O Retrô com um a menos segurou o Sport. O Sport venceu por 1-0, um gol ali do La Bandeira, que quase que o Sport não consegue fazer esse gol. Tá? Por quê? Porque o Retrô, o técnico do Retrô, soube fechar, soube amarrar o jogo, certo? Para o Sport ter dificuldades de achar o gol. E lembrando, quando o jogador do Bahia foi expulso, o jogo estava 0-0, o Luciano Juba fez um gol na falta que o jogador do Bahia foi expulso. Então, com 1-0, um jogador a menos, era para o Renato Paiva tirar algum atacante, como ele fez, mas de imediato colocar o Matheus Bahia, né, na lateral esquerda, recompor a linha defensiva e dizer, pô, abaixa a linha, recua o time, segura aqui, porque a gente já tá levando 1-0 com o jogador a menos, vamos tentar jogar no contra-ataque para não ficar muito exposto. Não foi o que ele fez em momento nenhum da partida, nenhum. Bahia no jogo todo ficou exposto, marcando em linha alta e se lascou, né, contra o Sport. Como o Linésio do canal Nerd Rubro Negro gosta de dizer, foi torado pelo Sport. Tá? Então assim, Retrô que é Retrô, com o jogador a menos na linha do Retiro, conseguiu segurar o Sport e apanhar só de 1-0. É um resultado normal. O Bahia, o Renato Paiva não teve essa inteligência, não teve essa humildade de recuar sua equipe, tá? Amarrar o jogo, segurar o Sport. E o Anderson Moreira foi muito esperto, percebeu os erros da equipe do Bahia, jogou depois ali, né, principalmente no segundo tempo, nos erros das equipes do Bahia, e fora que ele consegue fazer essa equipe do Sport jogar um bom futebol, jogar um futebol bonito. Como eu falei, tem bola parada, tem jogada ensaiada, tem variações, seja pela esquerda, pela direita, pelo meio. Então é uma equipe que joga bonito do Sport, joga pra cima, tá? E o Renato Paiva parece que não se encontrou, tá, no Bahia ainda, e também no jogo de ontem, na minha opinião. Queria até que vocês comentassem aí se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Faltou inteligência e faltou humildade, certo? Porque, pra mim, meu amigo, um jogador a menos. Depois do 3-0, recua a equipe pra não levar mais. Joga no contra-ataque, tenta achar ali um golzinho. Porque se o Bahia faz um gol no primeiro tempo ou na volta do segundo, volta pra partida, dá um fogo. Quem sabe o Sport não fica apavorado. Aí sim vai pro abafa. Mas não. Bahia meteu louco. Foi pra cima, ficou mais exposto, ó. Levou uma enfiada aí do Sport humilhante, tá? Que vai ficar pra história. Então, deixa o like aí no vídeo, beleza? Anderson Moreira deu um nó tático no Renato Paiva. Anderson muito criticado pela torcida do Bahia. E foi uma baita de uma resposta, querendo ou não, tá? Não que ele precise de uma resposta, mas ele gostou, né? Cá entre nós, ele gostou. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.